Olá, sou Fábio Dantas, estamos no nosso canal Água Jaruanda para falar sobre Orixá Oxóssi. Lembrando a todos que Orixá significa o dono da cabeça, independentemente de religião que você tenha, nossa força energética de Orixá nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte, porque nós somos também elementais, nós somos elementos, estamos aqui com a experiência de ter os 4 elementos. Orixá são os 4 elementos, é a terra, o fogo, o ar e a água. Sempre temos essa força como Oxóssi. Ele tem o elemento terra, terra das florestas, terra que vai dar força àquilo que ele precisa para sustentar o planeta. Quando a gente vê uma árvore caindo, né, isso daí é também a força de Oxóssi sendo enfraquecida. Porque Oxóssi é as matas, Oxóssi é o verde, Oxóssi é tudo isso que a gente precisa para o oxigênio que a gente respira também, essa força da respiração. E vamos falar um pouco quem é Oxóssi, também conhecido como Odé. Odé é uma família dos orixás, os Odés, né? Muito conhecido o Oxóssi como Odé. Algumas músicas trazem essa palavra, significa também Oxóssi, é um nome como se fosse sinônimo, porque ele também é um orixá Odé. E Odé significa caçador. Alguns orixás são cruzados, dizem que a linha energética, alguns também vêm como caça. Tudo vai depender do panteão, tudo vai depender daquela, como é que diz? Da nação, se é Jeje, Nagô, Tambor de Mina, Quito, se está na Umbanda. Muitas pessoas confundem os caboclos com Oxóssi, mas não, Oxóssi é orixá. Caboclos são os caboclos das aldeias espirituais também, que tiveram experiências aqui no planeta Terra e que depois vêm trabalhar na espiritualidade nessa forma de caboclo, como também pode não ser o índio, pode ser um grande escritor que no desencarne vai para uma experiência e volta com força energética dos caboclos. Miguel Arcanjo, ou São Miguel, ou Arcanjo Miguel, também vem nas batalhas do astral com a força dos caboclos. E aí a gente coloca todo mundo junto e misturado, né? Porque os orixás estão todos também junto com essa força da fraternidade, dos mestres, das 7 linhas, das 7 cores, dos 7 raios, do Arcanjo Miguel, de todos os arcanjos, o verde do Arcanjo Rafael da quinta-feira, não é isso? Do nosso mestre Larion, também traz a força de Oxóssi. Oxóssi é a força do verde, é a força da cura. E ele é considerado também o guardião dos caçadores. Os caçadores, sempre que vão em busca das caças, pedem a proteção de Oxóssi, porque Oxóssi, é óbvio, ele vai trazer essa fartura pela sua força energética e pede também a licença para matar o animal, para saciar a sua fome também, né? Geralmente as caças, inclusive no Brasil, as caças são proibidas, né? Animais de caça, mas os índios fazem porque eles têm uma legislação própria e também eles estão, às vezes, numa mata fechada e tem todo um preparo e eles fazem a saudação. Tudo que ele vai comer, eles têm a forma de saudar porque eles respeitam muito os caboclos, a energia dos seus antepassados. Ele também é conhecido como regente da lavoura e da agricultura. Sempre as pessoas que vão para a agricultura fazem um pedido ao Oxóssi também. Agora mesmo, 19 de março, né, dia de São José, as pessoas vão plantar, principalmente no Nordeste. Quando começa a chover no Nordeste, dia 19 de março, sempre vem aquela chuvinha de São José, e aí planta e faz a vibração e pede também a Oxóssi. E Oxóssi que é São Sebastião, né, que foi dia 20 de janeiro, por uma questão também energética. Caçador de almas, ele é também conhecido como caçador de almas, porque sempre está em busca com seu arco e flecha, caçando as almas perdidas da escuridão, junto também com a Jurema. A Jurema é a força, a grande força da mãe, da grande caçadora, junto com Oxóssi, e ele é o caçador de almas perdidas da escuridão para levar, inclusive para as colônias de tratamento, para dar aquele discernimento que às vezes os desencarnados perdem, ficam num vácuo existencial aí por milênios. Pessoas assim de séculos e séculos ainda vagando sem saber. E é numa dessa que você vai invocar a força de Oxóssi e ele aparece ali para resgatar essas almas perdidas aí, penadas como podem ser chamadas. Algumas características de Oxóssi, dessa força energética, é a astúcia. Vocês percebem que uma flecha é muito rápida, né? Se vocês puxarem uma flecha, for fraquinho, né, vai cair aqui a 3 metros. Você tem que empreender uma força e essa flecha tem que ser muito forte para atingir o alvo. A inteligência também é uma grande característica. Cautela. Imagine que Oxóssi é conhecido como um caçador de uma flecha só, que eu já explico a lenda dele para vocês entenderem. Por isso que ele tem que ter cautela. Você só tem um alvo. Se você perder,
passa para o seguinte, né? Conhecimento, movimento e evolução. Vocês vejam que ele tem também, como seu filho, Logun-Edé, ele tem também todas essas características misturadas aí. Existe até a questão do filho de Logun-Edé, é uma lenda que fala que Oxóssi se apaixonou por Oxum, só que Oxalá, né, ele proibiu esse romance. E aí o que aconteceu? Oxóssi se vestiu de mulher, né? E ele andava com Oxum para cima e para baixo, só que o que acontece? Ela engravida. E aí Oxalá também, ele é assim um pouco desligado, mas ele começou a perceber o quê? A barriga de Oxum crescendo e elas duas andando junto, né? Aquela roupa, por isso que tem algumas imagens de Oxóssi com a roupa de mulher, né? Assim, com aquele saiote, né? Mas tudo isso a gente pega das lendas para entender essa força energética. Então, Logun-Edé lá crescendo na barriga, e foi quando Oxalá descobriu e deu uma punição, né? Mandou Oxóssi passear bem longe, e tem toda uma história aí, mas eu não gosto de aprofundar muito, porque tem umas lendas que são tão cruéis, né? Que alguém come, mata, estraçalha, corta em 9 pedaços. E lembrando que o número de Oxóssi é 6 na numerologia, né? Inclusive no tarô dos orixás que nós temos aqui, o número 6 é a carta de Oxóssi, que simboliza inclusive essa questão de sagacidade, de astúcia e um pouco de dúvida, porque Oxóssi traz o quê? A dúvida, por quê? Porque ele só tem uma flecha, né? Muito fácil aprender assim, né? Então é a carta da dúvida 6, porque ele só tem uma flecha, então ele tem que acertar o alvo. É melhor parar para pensar o que vai decidir para fazer a coisa certa. Instrumentos de Oxóssi, Ofá, que é esse arco e flecha. Vocês observam aí nessa imagem que é o chamado Ofá, de onde vem o termo caçador de uma flecha só. Tem uma lenda do pássaro de Eleié. Ele, inclusive, esse pássaro foi enviado para a aldeia para dizimar todos ali. Era um pássaro do mal. E todos os guerreiros começaram a atirar e não tinha mais o que fazer e só tinha uma flecha. Então aí chamaram Oxóssi e ele teria que dizimar, que matar, né? Aquele pássaro com uma flecha só. E aí Oxóssi, muito sagaz, ele foi lá com grande cautela, sabedoria e matou esse pássaro que ia destruir a aldeia. Então por isso que Oxóssi é conhecido como caçador de uma flecha só. Parece até que é porque o coitado só tem uma flecha, né? Não, é pelo contrário. Essa flecha é tão poderosa que ele só precisa de uma para acertar o alvo. E também outro instrumento dele, Iruquerê, que é esse cetro de rabo de cavalo, boi ou búfalo, para manejar os espíritos da floresta. Lembra de Yansan, quando eu falei aqui de Yansan? Yansan, ela sacode, né? Esse mesmo instrumento chamado de Iruquerê, que é para espantar as almas perdidas. Como ele é caçador de almas, então ele sabe qual é a alma que ele vai resgatar e qual é a alma que ele tem que espantar, né? E ele leva também e entrega ao mundo dos mortos por causa também dessa ligação com Yansan, com todos os orixás, na verdade, eles têm ligação uns com os outros. Às vezes, onde termina a força de um, entrega a força do outro. E o Ogê, eu acho que é assim que escreve, que é esse chifre de boi, que até ele falou lá de Logun-Edé, né? Esse chifre que ele faz um movimento, assim, que significa Senhor, escuta a minha voz. Ele é usado para emitir um som. E ele na floresta, ele vai, então parece um berrantezinho, mas é esse nome aí. Você vê que ele traz pendurado aqui, né? Geralmente a imagem de Oxóssi é um Ofá, do outro lado de Iruquerê, e esse Ogê, que é esse berrantezinho ao lado. A oferenda de Oxóssi geralmente é milho, 6 espigas de milho, porque 6 é o número de Oxóssi. E aí por que milho? Existe uma lenda também que Oxóssi ficou um pouco triste, decepcionado e sumiu. Sumiu, todos procuraram Oxóssi, e aí as coisas começaram a ficar, o verde começou a desaparecer, e todos procuraram até que encontraram. E quando ele voltou, deram a ele espigas de milho para ele jogar em toda a terra e começou a nascer o verde. Então esse milho aí, por causa dessa lenda, geralmente é a oferenda de Oxóssi. E é muito fácil de fazer, né? Bem mais fácil do que a de Logun-Edé, né? Então aí você pega um milho, você come, faz o pedido, principalmente na época do São João, né? Que as pessoas comem milho. Faça o pedido ali para Oxóssi, pode comer o milho. Às vezes a pessoa pensa que a oferenda é o orixá que vai comer, né? Comida do santo, o santo vai comer, quem vai comer é você, porque você vai comer o milho e faça o pedido na intenção, na força de Oxóssi. E lembrando que a oração é para a gente fazer, é para a gente invocar, não é para ficar lá no livro não, cura pela fé. Você tem que fazer oração, seja para o arcanjo, para o orixá, que quando você faz oração, você se conecta com aquela força. E não é uma coisa de, vou fazer o pedido, chantagem, não. Tem gente que diz assim, o orixá já sabe o que eu quero, não é assim. Você tem que pedir, porque uma das leis do universo, Jesus disse, pedir e receberás.
Se Jesus disse, né, gente, quem sou eu para dizer o contrário? Então vamos seguir Jesus, está tudo certo. Existem algumas modalidades de orixás, uns que se aproximam mais dos outros, eu trouxe só alguns, viu gente, mas tem assim, dezenas. Lembrando que na Umbanda não existem modalidades de Oxóssi. É Oxóssi, o rei dos caboclos, orixá e ponto. Já quem vai para uma linha de candomblé e procurar estudar na antropologia também, vai encontrar uma série de modalidades de Oxóssi. E aqui eu trouxe algumas, são dezenas, mas eu trouxe algumas para vocês. Como, por exemplo, esse que tem ligação com o Molu e Oxum, Ibualamô. Então, às vezes a pessoa é um filho de Oxóssi, mas ele é mais calminho, porque ele traz mais essas cores ligadas ao Molu, ligadas ao Oxum. Existe o Oxóssi Inlé, que tem ligação com, dizem que é filho de Oxaguian e Iemanjá, porque dá força energética. O Oxóssi Inlé, ele veste o branco em homenagem a seu pai, Oxaguian. Tem o Danadana, que tem ligação com Exu, que é um Oxóssi mais assim, mais ligeiro, né? O filho de Oxóssi desse aí, ele é mais ágil, ele é mais ligado assim, parecido com os filhos de Exu. Tem o Aquerã, tem ligação com Ogum e Ossan. Tem o Caré, que tem ligação com Oxum e Logum Edé. Tem o Otim em ligação com Ogum. Então você vai verificando que algumas cores, algumas imagens da internet que vocês procuram de Oxóssi, eles têm uma cor mais puxada para o azul de Ogum, outros está vestido de branco, puxado para um Inlé, que é de Oxaguian, outro puxado para uma cor mais marrom, que é a cor mais ligada ao Molu, e isso significa que aquela força energética desse Oxóssi está mais ligada àquele orixá que ele tem a ligação. Isso daí é no candomblé, o estudo do candomblé, estou falando aqui também dessa linhagem energética. Existem também cristais dos orixás, e agora, né, essa Umbanda mais esotérica, mais universalista, ela traz o estudo das pedras, dos orixás, que as pessoas estão trazendo para suas casas, para seus trabalhos, para alinhar energeticamente. Muitas vezes você não tem como fazer uma oferenda do orixá, então você pega aquela pedra ligada àquele orixá. Geralmente a pedra do orixá está relacionada com a cor daquele orixá. Então, as leitosas de Oxalá, as verdes estão ligadas ao Oxóssi, como também a turquesa, safira azul, esmeralda, jade, malaquita, peridoto, quartzo verde, crisoprásia, amazonita, lápis lazuli, safira azul. Geralmente, como o Tiago falou, as contas de Oxóssi são azul turquesa, né? Mas vocês podem encontrar também verdes em outros lugares. Tudo vai depender da casa que você frequenta, se é de Umbanda, se é de uma linha de Angola, de Quito, Candomblé. Isso daí não existe certo nem errado. São os grupos que vão se formando e recebendo espiritualmente pelos mentores da casa, porque toda casa também traz um mentor, né? E ele vai trazendo essa linhagem que ele quer trabalhar. Está tudo certo. E quem é de casa se sente em casa e vai se afinando aqui e acolá com aquela casa que traz aquilo que você se sente bem. São pedras que trabalham a cura, a prosperidade, a abertura mental e conexão espiritual. É o resumo dessas pedras todas que tem aqui. Quem quiser se conectar com a força de Oxóssi, inclusive do tarô dos orixás, a pedra que a gente recebeu foi o lápis lazuli. Acredite em suas escolhas. Lembra que eu falei que o número 6, né, é a carta da dúvida? Então você precisa se conectar com o lápis lazuli e vai ajudar você a acreditar mais em você, tomar as decisões corretas e acreditar nas suas escolhas. No sincretismo ele é São Sebastião. Vocês observam aí, São Sebastião foi um santo que na história ele recebeu essas flechadas, né? E ele não morreu. Depois foram matar de outro jeito, né? Porque naquele tempo era assim, né? Faz uma coisa, não mata. Vamos lá agora, vamos esquartejar até que mata a pessoa, o sujeito, né? Mas aí o que acontece? São Sebastião, por ter essas flechas e por ser também de exército, de batalha, lembrando que na Bahia, no sincretismo como é que chama? São Jorge, na Bahia. Mas eu acho que é isolado, né? Já no Rio de Janeiro é São Sebastião. Mas isso é certo, isso é errado? Gente, depende do culto da pessoa e da cultura também do lugar que vai fazer com que aquela festa seja relacionada a determinado orixá. Mas aqui a gente cultua como São Sebastião, dia 20 de janeiro. Aspectos gerais, também assim como o Logum Edé, quinta-feira é o dia de quem é o filho de Oxóssi, fazer a sua vibração, fazer aquele dia mais contemplativo para o seu orixá, de acender a vela. Às vezes a pessoa quer acender a vela, que cor acendo? Acenda uma vela branca, se você tem dúvida qual é seu orixá. Você se afina muito com Oxóssi,
acenda uma vela branca. Se você se afina com Oxalá, na sexta-feira também, acenda uma vela branca. Na dúvida, acenda uma vela branca, que o branco é a mistura de todas as cores, certo? As folhas, geralmente Oxóssi, como é das matas, ele traz muitas folhas. Aqui eu trouxe algumas. Jurema, que é uma árvore aqui do Nordeste muito bem propagada, em todo lugar a gente encontra jurema. Eucalipto, alecrim do campo, guiné, caboclo, samambaia, espinheira santa, tudo isso é planta de Oxóssi. Ele traz os domínios da caça, da agricultura, da alimentação, da fartura. A cor verde, azul, azul turquesa, como eu falei, vai depender da nação que você segue, se é da Umbanda, e vocês aqui vão fazer as pesquisas para entender qual a cor melhor de vocês utilizarem para esse orixá. A comida, o axoxô. Saudação, Okearô, que significa o rei que fala mais alto, o grande caçador. Quando a gente está dizendo Okearô, a gente está falando isso, saudando Oxóssi dessa forma. Filhos de Oxóssi geralmente são grandes conselheiros, caridosos, alegres, joviais, amorosos, encantadores, místicos, comunicativos, intuitivos. Na numerologia pode-se dizer que é o número 3, a comunicação. Sempre que chegam, eles vão se destacar para falar em público também e para entrosar o ambiente que está um pouco triste, ele vai lá e alegra. São amáveis e acolhedores também, muito embora com forte tendência à solidão. Muitas vezes ele fala muito, é extrovertido, mas precisa às vezes ficar só para se refazer energeticamente. Amam a liberdade e a natureza, quando às vezes se sente um pouco cobrado nos relacionamentos, cai fora. Então você tem que ter cuidado, estude antes o filho do orixá para no relacionamento você não sufocar muito, senão ele segue e vai buscar outra choupana. Tem opiniões próprias, podem ser instáveis. Lembra dos filhos de Logum, que também, o filho de Oxóssi também pode ter uma instabilidade. Por essa movimentação energética, às vezes causa essa instabilidade. E aí, gente, eu acho que acabou, certo? E esse foi o Orixá Oxóssi. Assista ao nosso canal, compartilhe e se inscreva.